Bom, meu nome é Laís Crepaldi e eu tô fazendo esse vídeo para uma aula de português e para vaga de português. E o assunto que eu escolhi foi crase, porque eu acho que crase é uma parte da gramática que muita gente tem dúvida e muita gente não sabe usar, e enfim, é legal esclarecer essas dúvidas também. Primeira coisa que a gente tem que saber, a gente pensa, na maioria das vezes, que a crase é aquele acento ao contrário que a gente coloca no A. E aquilo não é a crase. A crase, na verdade, ela é a junção de dois As. E aí, para indicar que esses dois As estão juntos, a gente coloca esse acento ao contrário, que a gente chama de acento grave. Então, o acento grave, na verdade, ele indica a crase. E quais são esses dois As que estão juntos? O primeiro A é o A que é uma preposição. Por exemplo, o verbo ir. Eu vou à escola, eu vou a algum lugar. Esse A é uma preposição. Segundo A é o A de um artigo. Artigo é aquela letrinha ou uma palavrinha pequena que acompanha um substantivo, por exemplo. A escola. Antes da escola tem o A. Esse A é um artigo. Então, quando a gente tem uma preposição mais um artigo feminino na mesma frase, juntos, em vez de escrever eu vou à escola, a gente junta os dois, coloca o acento grave e indica a crase. Então, vou a craseado, escola. Essa é a regra básica da crase. Segunda coisa, a gente parte desse princípio, mas a crase ela tem algumas regras específicas. Como, por exemplo, antes de hora, a gente sempre usa crase. Por exemplo, a festa começa às 22 horas. Às é craseado. Outra coisa, antes de locução, feminina. Pode ser adverbial, pode ser conjuntiva, pode ser prepositiva. A gente usa crase. Por exemplo, à medida de, a gente usa crase. Por exemplo, à noite, à tarde, a gente usa crase. E quando a gente não usa crase? A gente não usa crase antes de palavras masculinas. Essa é a primeira coisa mais básica de todas. Se a palavra é masculina, a gente não usa crase. Pra falar, eu andei a pé. A pé não tem crase. Por quê? Porque pé é uma palavra masculina. Segunda coisa, antes de verbo, a gente não usa crase. A partir. Muita gente coloca acraseado antes de partir. Só que partir é um verbo. A gente não pode usar crase antes de verbo, no infinitivo, principalmente. E terceira coisa, a gente não pode usar crase entre palavras repetidas. Dia a dia, por exemplo. Dia a dia é uma expressão que muita gente usa e coloca crase. A gente não pode pôr crase em dia a dia, porque dia está repetido. E o A no meio de duas palavras repetidas não tem crase. E a última regrinha que mostra que a gente não pode usar crase também. A gente não usa crase antes de pronome. A gente pode usar crase em 3 exceções, na verdade, mas dentro disso, acho mais fácil explicar a regra, né? A gente não pode usar crase antes de pronome. Por exemplo, eu vou dar um presente a ela. Eu dou alguma coisa a alguém. Tudo bem, a gente tem uma preposição. E ela é feminino, só que ela é um pronome pessoal, reto. Então não pode ter crase, porque antes de pronome, sem crase de jeito nenhum. E, enfim, a gente tem várias exceções e várias variáveis no meio disso, mas eu acredito que agora não vai dar tempo e não vou conseguir explicar tudo, porque ia precisar de mais tempo. Mas pensando na crase, é basicamente isso.